comunista. Por que eu gosto de usar o termo marxista? Eu digo assim que marxismo, comunismo, socialismo, embora tecnicamente eles tenham as suas diferenças, eles também podem ser usados como sinônimos. Né? Então, vamos pensar assim. Pense que com a Revolução Industrial, com os problemas que surgem, com o iluminismo que vem, com o ateísmo que começa a se desenvolver no Ocidente, as pessoas começam a olhar só para esse mundo aqui, né? E ver que esse mundo tem alguma coisa que não está, tem alguma coisa errada. Né? Perguntar para nós cristãos o que tem errado com esse mundo. Errado com esse mundo é o pecado, que separou o homem de Deus. Eu gosto de falar essa frase aqui, vou falar aqui. A gente vive no mundo, a gente é um bando de gente estragadinho, vivendo num mundo estragadinho, e a gente está estragadinho também. Tá? Então, é tudo assim, nada funciona como deveria ser. Mas essa é a minha visão bíblica. Se eu tiro Deus, como é que eu lido com isso? Então, digamos assim, que você tinha já, antes de Marx, uma série de ideias que eram contrárias à Bíblia, que não era a cosmovisão bíblica, mas que enxergava esses problemas. Então, o Karl Marx, quando ele vê tudo isso, é como se ele dissesse assim, não, eu sei qual é o problema. Sei qual é o problema. Então, entenda assim, o Karl Marx, ele foi um judeu, que depois se tornou protestante, e que depois não virou só um ateu. Ele virou, na verdade, um antiteísta. Alguém que era contra a religião de uma maneira geral. Né? Eu vou falar assim, um problema que a gente tem de falar curto é porque os contestadores, eles contestam, tem muito mais coisa para falar disso, mas ele vê um pedacinho, esse pedacinho... Então faz o curso aí, vocês depois discutem comigo. Né? Mas ele era tudo isso, ele era um teísta. Mas ele vai criar uma espécie de messianismo. O que é um messianismo? Uma ideia salvadora. Bom, se tem uma salvação, tem um problema. Qual é esse problema? Precisamos localizar esse problema. O Marx tinha um amigo dele chamado Ludwig Feuerbach. E o Feuerbach ele desenvolve a seguinte ideia, de que Deus, na verdade, não existe. Que Deus é uma projeção da mente humana. Né? O ser humano projeta esse Deus. Ele até fala assim, não foi o Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Né? E o Marx foi na carona dele. Mas por que o homem faz isso? Aí o Marx vai dar uma explicação social. Porque ele é oprimido aqui, ele tem que arrumar um escape. Esse escape é criar um Deus, um mundo futuro, uma coisa futura. Né? Mas o problema é que a gente tem que resolver o problema aqui. E qual é o problema daqui? Aí o problema daqui é o seguinte, tudo era bom lá no passado. Aí é o Éden dele. Né? A comunidade primitiva. Inclusive nos livros de história... de escola, o meu, inclusive, de década de 80, já falava isso. A comunidade primitiva, tudo era maravilhoso na comunidade primitiva. Todo mundo trabalhava, tudo era um paraíso. Né? E aí, então, entrou a propriedade privada. Então, assim, a queda no marxismo é a propriedade privada. E aí a propriedade privada é que criou a divisão de classes, que criou a cobiça, que criou, né, um quer ser melhor que o outro. E, inclusive, a propriedade privada foi que criou o casamento monogâmico. Porque antigamente era toda mulher, todo homem. Mas aí veio a desgraça muita gente não sabe, gente. Lá no meu canal tem uma série chamada Marxismo e Família. Muita gente não sabe, mas para o marxismo a família é uma coisa ruim, destrutiva, que tem que ser tirada porque ela é que fomenta o mal. E a gente vai longe aí. Então tá, mas como é que eu vou fazer para resolver esse problema da propriedade privada? Vai surgir os salvadores. Só que o salvador não é uma pessoa, o salvador é uma classe. Uma classe chamado o quê? Proletários. E, gente, quando eu leio as coisas que o Marx escreveu sobre proletário e que os defensores escreveram sobre proletário, gente, que ele é demência, desculpa. Eu não tenho outra palavra. Gente. Se tiver 2 neurônios, você vai conhecer que aqui não tem nada a ver com nada. Ele criou um misticismo. O Marx nunca viu um operário, mas ele criou um misticismo. Eles são a classe que sofre e a redenção deles é a redenção. Eles usam a palavra redenção. Se você for prestar atenção, se você me perguntar o que é o marxismo, é um messianismo. É uma religião sem Deus que diz que vai salvar a humanidade.